Capítulo 7 de Daniel. A visão de 4 animais. Foi uma tremenda prova de fé para os devotos entre os judeus, quando Deus permitiu que Nabucodonosor destruísse Jerusalém e subjugasse a nação. Os judeus aprenderam que Jeová era o rei das nações e que Israel representava seu reino. Mas como podia ser isso quando os judeus eram oprimidos pelas nações bárbaras do mundo? Esse problema, que parecia insolúvel, tinha a solução na revelação do programa prolongado de Deus. Como se acha na interpretação da visão dos 4 animais neste capítulo de Daniel. Os judeus, encantados e animados pelos tremendos símbolos, foram revivificados e encararam o futuro com grande esperança. O que a visão fez para dar esperança a Israel, fará também para os crentes atuais. Fará também para os cristãos atuais. Os judeus, encantados e animados pelos tremendos símbolos, foram revivificados e encararam o futuro com grande esperança. O que a visão fez para dar esperança a Israel, fará também para os crentes, os cristãos atuais. Fazer todos os planos de nossa vida e nos comportarmos sempre lembrados de que estamos no tempo do fim, e que, muito em breve, todos os reinos debaixo do céu passarão a ser do povo do Deus Altíssimo, para todo o sempre. Versículos 18 do capítulo 7, 22 e 27. Podemos ler também Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27. A visão dos 4 animais. Capítulo 7 de Daniel, de 1 a 8. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel, na sua cama, um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na testa 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre eles subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Daniel teve a visão no tempo do império da Babilônia, no primeiro ano do reinado de Belsazar, no versículo 1 do capítulo 7. Isto é, depois dos acontecimentos do capítulo 4 e antes dos do capítulo 5. A cena do versículo 2 do capítulo 7 é de extraordinárias tempestades no grande mar. O grande mar é o mar Mediterrâneo, que resulta cada vez na subida de um animal feroz. O mar tipifica as nações gentílicas. O mar tipifica as nações gentílicas. Isaías, capítulo 17, versículo 12 e versículo 13.
Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. As tempestades significam grandes guerras mundiais. O mar tipifica as nações gentílicas. As tempestades significam grandes guerras mundiais. Cada um dos animais é símbolo de um reino terrestre. Cada um dos animais é símbolo de um reino terrestre. Versículo 17 do capítulo 7. Mas por que dotado o símbolo de feras para representar os reinos? Verdade é que não existe nação que queira guerra. O desejo de todos os povos é o de uma liga de nações para nunca mais haver guerra. Mas, enquanto Satanás estiver solto, a civilização não pode deter a selvageria escondida no coração da humanidade. Os reinos deste mundo não são representados por ovelhas, mas como feras, porque guardam o que têm, custe o que custar, e lutam para adquirir aquilo que não têm. Estão prontos a derramar sangue para resistir a qualquer afronta. Numa palavra só, são representadas por feras porque têm a natureza das feras. Verdadeiramente os homens são como os animais, com que se parecem, e seja a nação ou seja o indivíduo, necessitam de um Salvador. Mas por que dotado o símbolo de feras para representar os reinos? Verdade é que não existe nação que queira guerra. O desejo de todos os povos é o de uma liga de nações, para nunca mais haver guerra. Mas enquanto Satanás estiver solto, a civilização não pode deter a selvageria escondida no coração da humanidade. Os reinos deste mundo não são representados por ovelhas, mas como feras, porque guardam o que têm, custe o que custar, e lutam para adquirir aquilo que não têm. Estão prontos a derramar sangue para resistir a qualquer afronta. Numa palavra só, são representadas por feras, porque têm a natureza das feras. Verdadeiramente os homens são como os animais, com que se parecem, e seja a nação ou seja o indivíduo, necessitam de um Salvador. A visão do trono do governo e do juízo de Deus. A visão do trono, do governo e do juízo de Deus. Daniel capítulo 7, versículo 9 a 14. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. O seu reino, o único que não será destruído. Para desenganar o povo que pensava que Jesus reinaria logo em Jerusalém, sem antes voltar aos céus, ele propôs uma parábola.
Lucas, capítulo 19, versículo 11 e 27. De certo homem nobre. Jesus, que partiu para uma terra longínqua, o céu, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar para a terra e reinar. Para desenganar o povo, que pensava que Jesus reinaria logo em Jerusalém, sem antes voltar aos céus, ele propôs uma parábola. Lucas, capítulo 19, versículo 11 a 27. De certo homem nobre, Jesus era esse homem nobre, que partiu para uma terra longínqua, a terra longínqua é o céu, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar para a terra e reinar. Jesus foi ao céu receber a posse de Deus do reino e voltar para a terra e reinar. Aqui na visão de Daniel, vê-se como o Filho do Homem, Jesus, vem nas nuvens do céu e se dirige ao ancião de dias, Deus, para receber o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o sirvam. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é o único que não será destruído. Tem razão aqueles que dizem que a visão aqui não é do grande juízo do trono branco, de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 15, mas sim do juízo das nações. Mateus 25, capítulo 25, versículo 31 a 46. As interpretações das visões, capítulo 7 de Daniel, versículo 15 e 28 a 28. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto, e ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todos sempre, e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos quatro animais, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava a pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, diante da qual caíram 3. Daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim o quarto animal, será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á. E eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos, do Altíssimo,
O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei estas coisas no meu coração. O sonho de Daniel, no primeiro ano de Belsazar, tem muitas coisas em comum com o de Nabucodonosor, no capítulo 2. Os dois são apresentados em símbolos que devem ser interpretados por Deus. Antes de interpretada, é claro que a visão dos versículos 9 a 14 refere-se à mesma coisa que a de Nabucodonosor, de domínio terrestre que existe até haver terminado de repente pelo reino eterno. A sucessão de animais são do mesmo número, cada um é inferior ao seu predecessor. O mesmo centro de interesse na vitória no fim do reino celestial sobre todo outro domínio. O mesmo centro de interesse na vitória no fim do reino celestial sobre todo outro domínio. O primeiro animal, o leão, o rei dos animais, representa a Babilônia. O segundo animal, o urso, representa a Medo-Pérsia, sucessor da Babilônia, como governante mundial. O lado mais alto representa a preponderância do elemento persa sobre o medo. E as três costelas representam a tríplice aliança da Média, da Lídia e da Babilônia. As três costelas representam a tríplice aliança da Média, da Lídia e da Babilônia. O terceiro animal, o leopardo, representa a Grécia, e as suas quatro asas referem-se a seu ligeiro progresso. Sobre Alexandre o Grande, que venceu o mundo civilizado, no curto período de 12 anos. As quatro cabeças tipificam as quatro divisões do império depois da morte de Alexandre: o Egito, a Síria, a Macedônia e a Ásia Menor. O quarto animal, tão terrível e espantoso que não existe animal a que se possa compará-lo, representa o Império Romano. Os 10 chifres são 10 reis, do versículo 24 do capítulo 7, governando 10 reinos em que será dividido finalmente o Império Romano. Dentre eles se levantará um outro chamado a Ponta Pequena, versículo 8 do capítulo 7 de Daniel, que se manifestará como o homem da perdição, o anticristo que blasfemará contra Deus e consumirá os santos. Versículo 25 do capítulo 7 de Daniel, até lhe sobrevir o juízo de Deus. Até agora nunca houve um rei como esse, portanto isso é ainda futuro. Nos últimos dias dos tempos dos gentios, o anticristo assumirá a direção política dos reinos dos 10 dedos, do Império Romano ressuscitado, o qual os 10 reis lhe entregarão. Apocalipse, capítulo 17, versículo 12, versículo 13. A influência do Império Romano será mundial em seu alcance. Daniel, capítulo 7, versículo 23. E será governado pelo anticristo na política, no comércio e na religião. Ele será amigo dos judeus sionistas na Palestina, fazendo uma aliança com eles por uma semana, mas quebrará a aliança com eles depois de 3 anos e meio. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Então se cumprirão as palavras de Mateus 24, capítulo 24, versículo 15. Mateus, capítulo 24, versículo 21. Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 25.
Apocalipse, capítulo 13, versículo 11 e 18. O fim do anticristo dar-se-á com o golpe da pedra cortada sem mãos. O fim do anticristo dar-se-á com o golpe da pedra cortada sem mãos. Daniel, capítulo 2, versículo 34 e 35. A batalha de Armagedon, cortar-lhe-á a carreira. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 e 21. Refere-se em Daniel, capítulo 7, versículos 26 e 27, a seu cumprimento. O versículo 18 mostra que o alvo desta cena celestial é revelar como o domínio sobre a terra será transferido dos animais para os santos. O versículo 18 do capítulo 7 de Daniel mostra que o alvo desta cena celestial é revelar como o domínio sobre a terra será transferido dos animais para os santos. Podemos dizer como os tempos dos gentios, a época da primazia dos gentios sobre Israel, vão ser transferidos e Israel de novo ficará como o reino escolhido e glorificado de Deus na terra. Note-se bem, podemos notar bem, não as seitas, mas sim os santos receberão o reino. Podemos comparar com 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Ó minha alma, quando quiseres ajudar, a edificar uma seita, reflete nessas palavras divinas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Ó minha alma, quando quiseres ajudar a edificar uma seita, reflete nessas palavras divinas. Na visão do capítulo 2 de Daniel, Deus não revelou acerca da guerra contra os santos. Versículo 21. É isso mesmo que Daniel, nos versículos 15 e 16, quer saber mais da guerra do chifre contra os santos, na qual os santos serão vencidos até que venha o ancião de Elias para tomar vingança. Os santos serão arrebatados do poder desse monarca para a herança do reino de Deus na terra, uma coisa ainda futura. Versículos 18 a 22 do capítulo 7. Fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias. Versículos 21 a 22 do capítulo 7 de Daniel. Como na visão da pedra que destruiu a imagem, capítulo 2. No capítulo 2 tem a visão da pedra que destruiu a imagem, capítulo 2 de Daniel. Aqui dá ênfase de novo a que os reinos deste mundo não melhorarão grandemente, como alguns crentes pensam, alguns cristãos pensam, mas perseguirão até o fim, e o fim virá com um desastre repentino. Um tempo e tempos e metade de um tempo. Versículo 25 do capítulo 7 de Daniel. 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias. Daniel, capítulo 12, versículo 7. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Apocalipse, capítulo 12, versículo 14. Período de tribulação sem igual. Jeremias 30, capítulo 30, versículo 7 e 8. Joel, capítulo 2, versículo 11 e 21 e 32. Mateus, capítulo 24, versículo 21 a 22. A grande tribulação. Apocalipse 7, 14. A explicação dada a Daniel nos versículos 23 a 27 do capítulo 7 não pode ser mais clara, que a ordem atual do domínio dos gentios sobre os judeus dispersos findará, com a organização do quarto império sobre 10 reis, que sobre esses 10
um outro alcançará a primazia, que desafiará o Messias. Na sua vinda, com medidas para destruir aos judeus e as suas organizações, que no tempo determinado, 3 anos e meio, o julgamento cairá do céu, destruindo com todo o seu reino, e que o Altíssimo, na pessoa do Messias, o Filho de Homem, trará os do resto santo de Israel, o Filho de Homem trará os do resto de Israel, Romanos capítulo 9, versículo 27, para o reino prometido desde Abraão, e lhes dará o domínio para todos sempre, sobre todos os reinos, debaixo de todo o céu, fazendo que todos os governos adorem e obedeçam ao Rei dos Reis. Daniel, capítulo 7, à luz de Apocalipse. Capítulo 13. O que viu em Daniel 7? O quarto animal sai do mar com 10 chifres. Versículo 7. O chifre pequeno com boca que fala grandiosamente. Versículo 8. O chifre pequeno fala palavras contra o Altíssimo. Versículo 25. O chifre pequeno destruirá os santos do Altíssimo. Versículo 25. A duração do domínio do chifre pequeno é de um tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Versículo 25. O que João viu em Apocalipse 13? A besta que sai do mar com 10 chifres. Versículo 1. A besta foi dada boca que falasse grandes coisas e blasfêmias. Versículo 5. A besta abriu sua boca em blasfêmia contra Deus. Versículo 6. A besta foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Versículo 7. A besta tem poder durante 42 meses, 3 anos e meio. Versículo 5. Então, está aí a palavra de Deus, através da Escritura Sagrada, a Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 7, e olhando também para o Apocalipse que Jesus Cristo deu a João, o Apocalipse 13. Então, é bom ler Daniel, capítulo 7, e é bom ler Apocalipse, capítulo 13. Nós agradecemos a Deus por essa leitura bíblica. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde e que nós possamos viver com Jesus Cristo no seu reino eterno. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E Deus seja louvado.